do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagre, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagre, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Esse é o meu Deus. 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 Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Eu conheci um grande amigo, e ele é filho
Bom dia, graça e paz a todos. Muito feliz de estar aqui nesta manhã. Como eu disse aí, até o Vladimir lembrou na última vez, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não vemos a hora aí de passar esse momento aí para ver essa igreja cheia de novo. Mas isso aí, talvez você acordou agora aí, está aí agora aí passando uma manteiguinha no pão, tomando um café, aquele cheirinho de café gostoso, e nós vamos estar aí falando um pouco da palavra de Deus. Queria compartilhar com você nesta manhã, antes de mais nada, reforçando aí que você que está assistindo aí a nossa transmissão aí, de dar um like aí no vídeo, falar igual os youtubers, estrala o dedo no like aí, ó. E vamos lá então. Queria compartilhar com você um tema nesta manhã que eu coloquei, por que Deus permite situações adversas na nossa vida? Por quê? A pergunta que eu te faço nessa manhã, por que Deus permite situações adversas na nossa vida? Realmente é uma pergunta que muitas vezes a gente não encontra a resposta. Se você puder aí pegar a sua Bíblia, depois nós vamos estar fazendo a leitura aí. O texto base nosso se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, verso do 1 ao 14. Eu vou ser um pouco mais devagar aqui para a Regina não ficar louca aqui, senão a mão dela vai doer. Mas a pergunta que eu te faço nesta manhã, por que Deus, Ele permite situações adversas na nossa vida, né? Quantas coisas acontecem? Acabei de ficar sabendo ontem mesmo, de uma família, pai, mãe, 3 filhos, e infelizmente o pai veio adoecer e acabou morrendo por causa dessa doença, e depois de 3 dias a mãe veio adoecer. E como que fica essa família com 3 filhos, né? São perguntas que a gente fica sem resposta. Em meio a tantas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes nós não conseguimos encontrar a resposta por que essas coisas acontecem, por que nós passamos por coisa tão difícil, por que Deus permite, né? E ainda pensar que a gente tem que dar graças em tudo. Mas há uma pergunta que eu te fiz essa manhã, por que Deus permite situações adversas na nossa vida? E eu gostaria de compartilhar com você para que nós possamos tentar encontrar a resposta. Mas antes eu gostaria de estar orando a Deus neste momento, que você possa aí fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus, Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor. Deus, te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Senhor, pelas nossas limitações. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, que agora, Senhor, a tua palavra seja transmitida aos meus irmãos, Senhor, através da minha vida, através da Regina. Pai, que possa encontrar os corações agora, Pai, neste momento, Senhor, sedentos pela Tua palavra, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas eu quero compartilhar, então, com você a história de uma mãe. Imagina você, uma mãe, que ela estava à espera de um filho, lógico. Ela descobre que está grávida, né, em um período de 9 meses. Imagina a alegria. A Bíblia tem várias histórias de mãe, né? E a gente descobre mais uma história de uma mãe. Uma mãe que está grávida e depois de 9 meses ela sabe que o filho dela vai nascer. Mas o que ela não sabe que iria acontecer é que o filho dela, quando fosse nascer, ele iria correr um risco de vida. Lá em Êxodo, capítulo 1, verso do 15 ao 16, a Bíblia vai falar: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Imagina essa mãe agora, sabendo que ela estava grávida e era de um filho, e era menino. E aqui, a Bíblia ela relata, aqui a história talvez que você já sabe, a história de Êxodo, de Moisés, onde o povo estava sendo escravo no Egito, já por muito tempo. E a Bíblia vai relatar que o povo começou a ficar muito numeroso, o povo ia crescendo. E isso incomodou a Faraó, porque o povo estava sendo escravo no Egito. Mas conforme o povo ia crescendo, o Faraó ficou preocupado. Então o Faraó deu essa ordem, fez um decreto, que se fosse um menino, era para matar. Aí você imagina a mãe sabendo que o filho dela chegaria ao mundo num momento desse, no momento em que ela poderia acabar com a vida, o Faraó poderia acabar com a vida do seu filho. Neste momento, eu acredito que existem muitas mães
que estão para os filhos nascerem num hospital, em meio a esse vírus que nós vemos enfrentando. E imagina a preocupação de uma mãe neste momento, passando por isso, sabendo que seu filho vai chegar, talvez no pior momento da história da humanidade, correndo o risco desse vírus. Por que Deus permite situações adversas na nossa vida? Quantas mães nesse momento estão passando por esse risco de vida? De perder talvez o seu filho. Mas como eu te disse, são perguntas difíceis para nós encontrarmos a resposta. Por que Deus permite? Por que Deus permitiu? Mas na vida dessa mãe, Deus tinha um plano para com o seu filho. Filho esse que chamaria Moisés. É uma história bem conhecida no nosso meio. Você já deve conhecer bem essa história. Deus usa a vida de Moisés para libertar o povo do Egito. O povo da escravidão de Faraó. Num momento tão difícil em que Moisés iria nascer, correndo um risco de vida, mas Deus tinha um propósito. O menino que quase foi morto, se tornar um grande homem de destaque. Talvez hoje mesmo, você não entenda o que está acontecendo na sua vida, na vida da sua família. Por que será que eu estou passando por isso? Mas você precisa crer que tudo que Deus faz, Ele tem um plano e um propósito. Tudo que está acontecendo na sua vida. Então a pergunta que eu te faço mais uma vez, por que Deus permite situações adversas na nossa vida? Como eu já disse, Deus tem um propósito. Talvez hoje você não vai entender, mas lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso que está acontecendo. Eu queria compartilhar com você um pouco mais da vida de Moisés. Lá em Êxodo 2, do 1 ao 10, para te situar um pouco mais na história, talvez você não se lembre muito mais. Em Êxodo 2, do 1 ao 10, vamos fazer a leitura de como que foi que aconteceu tudo isso com essa mãe e com o filho dela. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino ficou de longe, para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. E vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Moisés, ele é tirado do rio Nilo. E ali começa a resposta para essa mãe, da pergunta que eu te fiz. Porque Deus permite situações adversas na nossa vida. Há um propósito, até mesmo nas coisas ruins que acontecem. Aos nossos olhos humanos, talvez a gente não consegue tirar proveito, às vezes, de coisa ruim que acontece. Mas havia um propósito para essa mãe. Veja agora, que a mãe que tinha seu filho correndo um risco de vida ao nascer, de repente a Bíblia relata até que ela ia ter um salário para cuidar do próprio filho. Não é assim na nossa vida? Quantas coisas às vezes acontecem de ruim naquele momento que a gente às vezes não consegue analisar por que está acontecendo isso e depois acaba aquilo se tornando em bênção para nós. Realmente são coisas que a gente vê que não tem explicação, é somente Deus. Agora vamos fazer a leitura do texto principal, agora que você já está um pouquinho mais por dentro de tudo o que aconteceu.
Vamos fazer a leitura do texto principal que se encontra lá em Êxodo 3, do 1 ao 14. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque essa sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vendo agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Olha aqui, porque Deus permitiu essa situação adversa na vida da mãe de Moisés? Porque Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito. Por que Deus permite situações adversas na minha vida e na sua vida? Talvez a primeira resposta que nós encontramos aqui no texto: porque Deus permite essas situações em nossas vidas. Porque quando nós estamos passando por aflições em nossa vida, nós estamos com o coração mais quebrantado, para que Deus possa nos ver em meio à aflição. No verso 7 vai dizer: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Certamente vi a aflição do meu povo. Essa é a primeira resposta que eu encontro no texto, porque Deus permite. Para que quando nós estivermos com nossos corações quebrantados, nós vamos estar mais sensíveis à voz de Deus. Uma pessoa aflita é uma pessoa que está angustiada, é uma pessoa que está preocupada. Talvez você ligou agora mesmo e você está dessa forma. Você está aflito, você está angustiado, está ansioso, está ansiosa, está inquieta pelo que está acontecendo. A pessoa, quando ela está aflita, ela é difícil até de raciocinar. Ela não consegue, ela fica inquieta, ela não consegue pensar direito. Não consegue ouvir as pessoas. Ela fica focada apenas nos problemas que está enfrentando. Quantos de nós que ia passar por esse momento estamos dessa forma? Mas a palavra de Deus diz aqui no verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Talvez você esteja aflito esta manhã, pensando que Deus não está vendo, pensando que Deus se esqueceu de você. Mas Deus está dizendo: eu estou vendo a sua aflição, eu estou vendo o que você está passando. A Bíblia relata que o povo estava passando grande escravidão no Egito. E Deus estava vendo o que o povo estava passando.
Deus não estava imune a essa situação. O verso ele diz: certamente vi a aflição do meu povo. Esta manhã, se você está aflito, se você está ansioso, se você está inquieto pelo que está acontecendo, Deus está dizendo para você: eu estou vendo a sua aflição. Eu estou vendo, eu não estou de olhos fechados. Lá em 1 Pedro vai dizer, no capítulo 5, do verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Deus quer dizer para você: não há necessidade de você estar mais aflito. Não há necessidade de você estar mais ansioso, angustiado. Deus está cuidando de você. Não importa a situação que você está atravessando, Deus está vendo a sua aflição. Imagina o povo escravo no Egito. Imagina como é ser escravo. Nós não conseguimos ver como é ser um escravo. Mas eu imagino que seria tal coisa tão pior. E Deus fala para o povo: eu estou vendo a aflição. Eu estou vendo o que vocês estão passando. Os meus olhos estão te vendo. Aí na sua casa, ou até mesmo no hospital neste momento, eu estou vendo a sua aflição. Certamente vi a sua aflição. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Deus está vendo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. É o momento de você se acalmar. É o momento de você colocar o seu coração na mão do Senhor, porque Ele está vendo tudo o que você está passando. Talvez quando nós olhamos para o lado, nós esquecemos das dificuldades que outras pessoas estão passando. Porque muitas vezes nós só olhamos a nossa dificuldade. E eu não quero dizer que a sua seja uma dificuldade pequena, mas é costume da gente olhar para nós mesmos e não olharmos para o nosso próximo, para a aflição do nosso próximo. Ainda que pareça tudo ruim, tudo que está acontecendo, em tudo Deus tem um propósito. Deus está vendo sua aflição. Por que Deus permite, então, situações adversas na nossa vida? Uma situação dessa, eu tenho certeza que Deus permite para que você tenha um coração quebrantado e possa lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua aflição. Tenha certeza que você não está sozinho. Deus está com você. Ele está vendo o que você está passando. A segunda resposta que eu encontro nesse texto, seja que quando nós passamos por situações adversas em nossas vidas, é que Deus espera de nós o nosso clamor. Deus deseja ouvir o seu clamor, o nosso compromisso com Ele, através das orações, através da Bíblia, através da leitura da palavra de Deus. Deus deseja ouvir o seu clamor. Ainda no verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e o seu clamor. Deus ouviu o clamor. Deus espera de você um clamor. Deus ouviu o clamor do povo. Talvez você não tenha forças para clamar neste momento. Talvez você esteja aí desanimado, sem esperança, sem forças para clamar. A sua situação talvez esteja tão difícil, o que você está enfrentando. Mas Deus deseja que você clame até Ele. Parece até utopia, né? Mas o que estamos vivendo, no meio do que nós estamos vivendo, é os crentes se esfriarem. Os crentes estão mais fracos. Os crentes, eles estão precisando de muleta. Eles estão precisando de uma ajuda do pastor, se escorar no pastor. Os crentes estão fracos. No momento que nós mais precisamos clamar a Deus, como relata o versículo aqui, e ouviu o seu clamor. Deus só viu a aflição do povo, porque Ele ouviu o seu clamor. E os crentes estão se esfriando, os crentes já não oram mais. Há muitos crentes que estão colocando a culpa em tudo e em todos. Numa fraqueza muito espiritual. Nós já vamos fazer um ano, mais de um ano já que estamos em casa. Quantos que estão agora aí nos assistindo
ou que já nem estão assistindo mais, porque estão fracos espiritualmente, já não conseguem mais clamar ao Senhor. Como Deus vai ouvir a sua necessidade? Se você não tem mais intimidade com Deus, se você não clama mais a Deus, se você não ora mais a sua Bíblia. Quantas vezes você abriu a sua Bíblia essa semana para falar com Deus? Quantas vezes você separou um minuto? Agora, se eu te falo, quantas vezes você murmurou? E isso inclui também a mim. Quantas vezes você murmurou da situação, da economia, do presidente, dos políticos? Mas quantas vezes você orou a Deus para que Deus possa te socorrer neste momento de aflição? No momento de aflição que o nosso país está passando. A Bíblia diz aqui: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus ouviu o clamor do povo, porque o povo estava sendo acuado, porque o povo estava escravo. Mas o que nós estamos vendo é os crentes se esfriando, é os crentes agindo nas redes sociais, como se nunca tivessem ouvido falar de um Deus que cuida de nós, agindo como se fosse pior que o povo do mundo. Quando Paulo ele escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 2, ele deixou uma frase dura para o povo de Coríntios, mas que demonstrava a realidade da vida espiritual daquele povo, que talvez seja a realidade de muitos neste momento, porque eles estavam com a vida espiritual totalmente descuidada. Uma vida espiritual, quando ela não é nutrida, se você passar o dia inteiro hoje sem comer, amanhã depois você não vai ter forças. Assim, da mesma forma, se você não fazer um clamor a Deus, vai ser da mesma forma. Você vai ficar fraco espiritualmente. O que Paulo falou lá em Coríntios 3, no capítulo 3, verso 2? Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja essa palavra: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Talvez você ficou aqui durante todos esses anos antes dessa pandemia, tomando leite. Paulo falou que as pessoas, que deu leite para as pessoas, porque o leite é para o bebezinho, porque ele ainda não está preparado para comer coisas mais de digestão. Talvez você ficou aqui com um relacionamento superficial com Deus, tomando leitinho, e nunca comeu um alimento sólido, e neste momento você está sofrendo, porque você não está tendo esse compromisso com a palavra de Deus. E ainda o pior, que Paulo termina o versículo dizendo: nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Quantas pessoas estão na carne, no momento que nós mais precisamos clamar a Deus? Você está cuidando da sua vida espiritual? Se você não estiver, isso vai fazer você ficar muito desnutrido. Deus, Ele espera de você um relacionamento íntimo neste momento. Se você não tem forças para clamar a Deus, peça a Ele que te ajude. Deus espera o seu clamor. Somente assim nós vamos estar preparados para enfrentar qualquer situação. Por que Deus permite situações adversas na nossa vida? Porque Ele espera de você um clamor. Ele espera que você tenha relacionamento íntimo com Ele. Só assim Ele vai ouvir a sua aflição, através do seu clamor. Clame a Ele nessa manhã. Clame a Deus, para que Ele possa te livrar. Cuidar da sua vida, cuidar do seu emocional, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família. A Bíblia fala para nós não nos amoldarmos aos padrões desse mundo. Este é o momento para nós fazermos diferença. Fazemos diferença na vida das pessoas. Quantas pessoas agora estão passando por dificuldade? No momento que você precisa estar forte para poder mandar uma mensagem, seja uma mensagem de WhatsApp, encorajando. Quantas pessoas, eu vi neste momento, num momento tão de dor, eu vi gente que tem fé, mas não conhece a palavra e está fazendo campanha sem saber, no Facebook pedindo, vamos
essa noite fazer oração pelo fulano, que ele está internado, está em estado crítico. E a pessoa que nunca foi de igreja. E você aí que talvez conhece da palavra de Deus, abandonou, não está lendo mais, não clama a Deus. Deus espera de você um clamor nesta manhã. Deus não está diferente com a sua situação. Deus há de levantar um Moisés na sua vida, para tirar você desse Egito que você está enfrentando. Deus há de levantar. O nosso Deus, Ele é socorro, bem presente, na hora da angústia. O terceiro ponto que eu encontro nesse texto que a gente vai lendo aqui, ainda no versículo 7, disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus sabe exatamente qual o seu sofrimento nessa manhã. Deus sabe exatamente qual a sua dor essa manhã. A palavra de Deus diz aqui, conheço-lhe o sofrimento. Deus conhecia exatamente o que cada um estava passando naquele momento. Deus conhece o seu sofrimento. Para nós, conhecedores da palavra de Deus, já não poderia mais ser surpresa para nós. Quando Jesus falou lá em João 16, 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Somente em Jesus nós podemos ter paz. No mundo tereis aflições. Jesus já havia dito que no mundo nós teremos aflições. Qual é a novidade? Qual é a novidade para você de tudo que nós estamos enfrentando? Qual a novidade? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Fique alegre. Eu venci o mundo. No Novo Testamento, Jesus já havia falado que nós iríamos ter aflições nesta terra. E está ficando cada dia mais difícil de se viver, é verdade. Por que Deus permite situações adversas na nossa vida? Será que esse é o tempo que nós estamos no Egito? A Bíblia fala que o povo ficou 430 anos cativo no Egito, até sair. Eu espero que não seja dessa forma. Eu espero que logo nós possamos voltar à nossa vida ao normal. Mas a verdade é que nós estamos sendo escravizados por uma doença invisível. Estamos sendo escravizados pelas coisas que estão caras no mercado. Estamos sendo escravizados pela perda de emprego. Muitas pessoas hoje não têm nem o que comer. Será no Egito? Estamos sendo escravizados quando nós precisamos sair do nosso carro para ir trabalhar. Quantas coisas estão acontecendo neste momento, nessa vida? Estamos sendo ainda escravizados pelos políticos, que no conforto das suas casas estão pensando nos seus próprios interesses. Será que tem solução para tudo isso? Será que tem solução? São todas as coisas que acontecem conosco. O sofrimento nessa terra é algo inevitável, meus irmãos. Isso é algo já constatado. É algo já constatado. De repente vai tudo bem na nossa vida. De repente você está isolado aí num campo. E bate uma doença incurável na sua porta. Onde você achou que estaria protegido. Talvez seja a dor de um luto por um ente querido que se foi. Mas eu quero te dizer que Deus conhece o seu sofrimento. Deus sabe o que você está passando nesta manhã. Deus não está indiferente com essa situação que você está enfrentando, com a situação que você está vivendo. Como na vida de Moisés, na vida dessa mãe, quando ela receber a notícia que ela iria ter um filho, e justamente na hora que o filho dela ia nascer, saiu um decreto por Faraó, que iria matar. Está saindo decretos todas as semanas. Decreto, nós nunca fomos familiarizados. Decreto que a gente não pode sair na rua. Será que o povo está certo? Será que estão certo? Mas a verdade aqui é que saiu um decreto no momento mais difícil. Talvez se essa mãe já soubesse o que ia acontecer no futuro, a Bíblia não fala que ela murmurou. Mas veja só o que Moisés, como Deus usou a vida de Moisés. Talvez hoje você não entenda porque Deus está permitindo essa situação adversa na sua vida.
Porque aos nossos olhos humanos, o que é ruim, talvez seja para ruim. Mas amanhã você vai poder testemunhar em nome de Jesus que tudo o que você passou te deixou mais forte. Tudo que você passou uniu mais a sua família. Deus conhece o seu sofrimento. E em tudo isso você vai poder glorificar a Deus. É o momento de você se voltar a Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Deus está vendo a sua aflição. Deus está vendo a sua aflição. Ele espera que você clame a Ele nesta manhã. Ele está vendo. Ele conhece o seu sofrimento. E para a gente concluir, respondendo a pergunta, por que Deus permite situações adversas em nossa vida? Nós já vimos 3 pontos porque Deus permite. O verso 8 vai dizer: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra do Egito, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Terra que mana leite e mel. Imagina a alegria desse povo numa promessa como essa. Deus permitiu tudo aquilo porque Deus tinha algo melhor para esse povo. No caso do povo de Israel, que estava no Egito, Deus tinha uma promessa e usou a vida de Moisés para conduzir o povo à terra. Da mesma forma é conosco. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Deus já preparou um lugar melhor para você. João 14:3 vai dizer: e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejai vós também. Deus tem um lugar preparado para nós. E vos tiver preparado um lugar. Essa é a boa notícia. Deus tem promessa para nós. Uma terra que mana leite e mel. Um lugar que as ruas são de ouro e de cristais. É chegada a hora de você lembrar, meu irmão, que tudo vai ficar nesse mundo. E daqui nós não vamos levar nada. Está na hora de você mudar a sua cabeça, de mudar o seu pensamento. E ter a plena convicção dessa terra, deste lugar que Jesus tem preparado para nós. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está lá em Mateus 24:13. Este não é o momento de você desistir. Fica firme, meu irmão. Deus está esperando de você um clamor. Talvez você tenha perdido alguém durante esse tempo difícil que estamos enfrentando. E realmente é uma pergunta que você às vezes não tem resposta, porque você ficou muito triste. Mas se você olhar com os olhos espirituais, e essa pessoa era um crente em Jesus, hoje ela está no céu. Chegou a hora de nós pensarmos que todas essas dificuldades, todas essas tribulações, toda essa angústia que nós estamos enfrentando, são coisas terrenas. Chegou a hora de nós pensarmos nas coisas lá do alto, pensarmos nas coisas do céu. Por que Deus permite, então, situações adversas nas nossas vidas? Eu creio que seja para que nós possamos ficar mais próximos de Deus, para que nós possamos ficar firmes com Ele, pois a própria Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Você vai perseverar até o fim? Chegou o nosso momento de se apegar mais e mais em Deus, neste momento. Deus está cuidando de você. Seja na sua aflição, Deus espera um clamor. Deus conhece o seu sofrimento. Talvez você chegou agora nesse momento e você não tem um relacionamento tão íntimo com Deus. Você nem sabia que existia um Deus que estava olhando para você, que estava vendo a sua aflição. Eu queria orar por você. A Bíblia fala que aquele que convidar Jesus para entrar no seu coração, esse vai fazer parte do reino dos céus. Seu nome vai estar no livro da vida. Abaixe a sua cabeça, faça essa oração comigo.
Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta manhã, porque eu não sabia que existia um Deus que cuidava, Senhor, de mim. Mas neste momento, se eu partir dessa terra, eu quero estar preparado para morar lá no céu contigo, Deus. Eu quero estar preparado. Escreve meu nome no livro da vida, para que se um dia eu partir, eu possa estar contigo. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você também. Eu gostaria de orar por você. Por você agora que está enfermo. Por você que está passando necessidade. Por você talvez que está com algo que está doendo no teu coração. Abaixe a sua cabeça neste momento. Senhor meu Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Porque a tua palavra ela é viva, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus agora, Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela vida das pessoas que estão, Pai, assistindo, Deus, neste momento, Deus. Ou que vão assistir mais para frente, Pai. Deus, que a tua palavra possa vir de consolo, Pai, aos corações, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa suprir, Senhor, as dificuldades, as necessidades, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa curar, Senhor, para a tua honra e tua glória, Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha sarar, Pai, esse país, sarar o mundo, Deus. Deus, que as pessoas, ao invés, Pai, de se afastar de Ti, Pai, as pessoas possam vir se chegar a Ti, Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, cuida da nossa vida, Senhor. Cuida dessa igreja, Pai. Ó Deus, que essa igreja, Pai, que esse púlpito, Senhor, seja sempre, Senhor, para glorificar o Teu nome. Que as palavras que saiam, Pai, desse altar, ó Pai, venham de encontro aos corações das pessoas, ó Deus. Que venham transformar vidas, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, capacita, Senhor, o Teu povo, Senhor. Que o Seu povo, Senhor, possa ficar mais firme contigo, Deus. Deus, ó Deus, renova a força daqueles que estão cansados, Pai. Ó Deus, o Senhor possa, Pai, trazer vigor, Pai, aos velhos, aos jovens, às crianças, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai, nos livra do mal, Pai. Deus, que nós possamos, ó Deus, falar do Teu amor, Senhor. Que nós possamos falar com intrepidez, Senhor, com força, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra venha a ser pregada, Pai. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar firmes, ó Deus, preparados, Senhor, para o Teu encontro, Senhor. Para que o dia que o Senhor nos chamar, Senhor, nós possamos estar preparados, Pai. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, um domingo, Senhor, abençoado debaixo da Tua graça, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, em quem nós cremos, ó Deus, em quem nós temos crido, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Fique agora conosco na Escola Bíblica Dominical daqui a pouco. Que o Senhor possa te dar um final de semana, um domingo abençoado em nome de Jesus. E em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Que o Senhor possa te abençoar e abençoar a sua família. Amém. E às 18h30 nós temos o nosso culto da noite. Que você possa estar conosco mais essa noite, cultuando e adorando o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim
amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E acho que houver, sempre será Deus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem